Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo eu quero falar de como a leitura fundamentalista da Bíblia, como o livre exame, como esse biblicismo, essa bibliolatria, ela foi um desastre para o mundo ocidental. O pior fato histórico para o mundo ocidental, em minha opinião, foi a Reforma Protestante, né? Porque começou com Martinho Lutero, com aquela coisa que eu não aceito a autoridade de concílio, de papa, de nada. Se eu não for convencido pela palavra de Deus, então não me importa concílio, não importa nada, né? Não importa a autoridade do papa, dos santos padres, enfim. Ele disse mais ou menos isso, né? Sou cativo da palavra de Deus, blá 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 blá. E aí ele lançou as bases do livre exame lá na dieta, né, de Worms. Ele lançou as bases do Sola Escritura, do livre exame. E escreveu, né, cada cristão é livre para interpretar a Bíblia, porque a Bíblia, né, ela é a única autoridade e tal. Lutero deu as bases, né, e João Calvino, que ele foi realmente quem acabou protestantizando a religião cristã, continuou nessas bases aí do Sola Escritura, tá? Bom, então aí assim, desde que Lutero deu essa ideia, né, que a Bíblia é a única autoridade e tal e tal e tal, né, que qualquer cristão pode ler a Bíblia, aí veio a desgraça, né? Porque qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A pessoa não precisa ter instrução alguma. Aquela pessoa que não conhece nada de grego, nada de latim, nada de aramaico, pode ler a Bíblia. Aquela pessoa que tem pouco estudo, a pessoa que não tem instrução alguma nas artes da interpretação, da hermenêutica, da exegese, pode ler as escrituras. Que eles vêm com aquele papo, né, que tem uma luz interna, que o Espírito Santo ilumina, e blá blá blá, e blá blá blá. Isso em todos os meios protestantes, né? O luteranismo já não vai tanto nessa linha, mas nem o anglicanismo, que é uma mistura de catolicismo com protestantismo. Mas, se pegando o calvinismo, passando pelos batistas, metodistas, adventistas e até a Testemunha de Jeová, você tem mais ou menos esse pensamento da exclusividade da Bíblia, pelo menos em teoria, né? Pelo menos em teoria, que a Bíblia, que a interpretação, blá blá blá. Então vira e mexe, né? Aparece no meu canal pessoas desavisadas, né? Pessoas desavisadas que vêm aqui querer me evangelizar. Falei, olha, eu sou cristão ortodoxo, para quem não sabe, eu sou padre, né? Sou padre ortodoxo. E assim, para você interpretar as escrituras, não basta você ter uma Bíblia, né? Porque a Bíblia, por assim dizer, ela nem é, por assim dizer, a palavra de Deus, é uma tradução. É algo que pode estar próximo do original ou que pode estar distante do que o original quis dizer. Então, quem quer ler realmente a palavra de Deus tem que conhecer os originais, né? A base do cristianismo é o Novo Testamento, e do Novo Testamento o coração são os evangelhos. Então, quem quer ler a palavra de Jesus, que são os 4 evangelhos, precisa conhecer grego. Porque se você lê uma tradução, você, você está lendo uma tradução, você está lendo às vezes você está lendo uma paráfrase, né, que é uma interpretação. A tradução muitas vezes é uma interpretação, porque não, muitas vezes a tradução ela se distancia daquilo que o autor sagrado, daquilo que o hagiógrafo quis dizer, né? Se adapta, se coloca numa linguagem mais moderna. Então, ou seja, a tradução é uma interpretação.
é uma interpretação do tradutor. Então, na verdade, o tradutor seria uma espécie de comentarista daquilo que Jesus disse, né? Então, assim, quem quer ler o Novo Testamento, principalmente o Evangelho, precisa conhecer grego, né? Ou pegar uma tradução que seja bem próxima, né? De preferência uma tradução bilíngue, uma tradução bilíngue, né? Uma que tem o original grego de um lado e que tem a tradução em português do outro lado, que aí a pessoa vai fazendo a comparação, né? E que essa tradução seja o mais próximo possível, né? Do que Jesus disse, colocando ali o significado real do que ele quis dizer. Isso aí é isso aí é que é necessário para a primeira coisa para interpretar a Bíblia. Você ter uma boa tradução ou você conhecer as línguas originais da Bíblia. Bom, agora outra coisa que as pessoas precisam conhecer, né? Princípios de arqueologia da Palestina. Elas precisam conhecer a cultura local daquela época, precisam conhecer expressões que são chamadas de hebraísmos, precisam ter muitos livros de eruditos, sejam esses livros de padres, de pastores, de teólogos de várias confissões. É importante, né? É importante conhecer. Então, vou citar alguns autores necessários para se interpretar as escrituras. O primeiro que eu vou citar é protestante, mas é muito bom, que é o Russell Norman Champlin. Quem puder adquirir, adquira os 6 livros do Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Então você pode ler também nessa questão de interpretação da Bíblia, o já citado Russell Norman Champlin. Você pode ler também teólogos como Alistair McGrath. E o que é muito importante, aí tem em primeiro lugar mesmo, né? Ler os primeiros intérpretes, né? Os primeiros intérpretes, que são os pais apostólicos, ou melhor, padres apostólicos, que São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Quadrato, Aristides, né, Aristides de Atenas, a Atenágoras de Atenas, São Teófilo de Antioquia, que são os cristãos que viveram no século II. Então, quem quer entender as escrituras precisa conhecer a patrística antiga do século II, os padres apostólicos. Depois a patrística antenicena em geral, depois a pós-nicena, que é muito importante. Bom, isso é a base, né, para você conhecer a Bíblia, né? Você precisa conhecer as interpretações das duas escolas antigas de Antioquia, de Alexandria. Então, tudo isso vai ajudar você a entender a Bíblia, né? Agora, o problema da reforma protestante, que atinge todas as seitas que se fundamentam, que se alicerçam na Bíblia, o problema do protestantismo é que muitos protestantes acham que podem ler a Bíblia. Muitos protestantes até acham que a Bíblia foi escrita em português. Então ele acha que pode pegar qualquer livro, abrir ao léu e ler ali como se fosse uma profecia para ele. O que ele pode chegar lá, ler qualquer livro, qualquer Bíblia, como fosse qualquer livro, ó, que nem aqui, ó. Essa aqui é uma versão da King James em português, né? Que está longe de ser a King James original. Mas veja bem, não tem nem notas marginais. A pessoa vai lá, lê, ela vai entender o que ela quiser. Ela vai entender o que ela quiser. Não tem nota marginal explicando nada. Quer dizer, não tem uma indicação, porque a Bíblia é um conjunto de, no caso aqui, ó, são 66 livros, tá? Mas para os católicos romanos são 72 e para os cristãos ortodoxos 78 livros. Então você precisa entender
que esses livros eles foram escritos num período de mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo e vai até 100 anos depois de Cristo. Quer dizer, é um período que vai percorrer o quê? 800 anos, tá? 800 anos de diferentes períodos da história, de diferentes lugares. Então, a Bíblia ela foi escrita num grande período de história ou em vários períodos históricos diferentes, com culturas diferentes, em lugares diferentes. Então, a Bíblia não é um livro uniforme, até porque a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. Então, a pessoa precisa conhecer arqueologia, a geografia do lugar, tudo aquilo que eu falei. Senão ela vai ficar boiando. Não, ela vai dar a interpretação dela, mas a interpretação dela. A interpretação do indivíduo não significa que é uma interpretação verdadeira. A interpretação daquele indivíduo é uma coisa subjetiva dele, é o que ele acha, é uma verdade para ele, e nem é verdade objetiva, né? Porque a única verdade que vale é a verdade objetiva. É a verdade relativa ao fato, a verdade relativa à coisa, né? O que ele acha que é verdade, ele acha que é verdade. Achar que uma coisa é verdadeira não significa que aquela coisa é verdadeira. E os protestantes acham assim quando eles leem a Bíblia, quando eles interpretam a Bíblia. Então, assim, as testemunhas de Jeová que aparecem no meu canal é a mesma coisa, né? Uma das testemunhas de Jeová, uma tal de Tina S, que aparece sempre, né? Eu fiz um vídeo, mostrei para ela, eu estava lendo em grego, o original, ela fala, parabéns, você sabe ler grego, blá blá blá, eu não sei e tal. E aí depois ela disse que eu sei ler grego, mas eu não entendo nada, da Bíblia porque eu não sou testemunha de Jeová. Então, olha a incoerência, olha a loucura, olha a maluquice da pessoa. Ela não lê grego, ela não conhece aramaico, ela não conhece hebraico, mas ela conhece a Bíblia. Que, aliás, a tradução dela, a tradução que ela usa, que é a tradução do Novo Mundo, que é uma versão toda avacalhada, quer dizer, é uma deturpação total dos textos originais. Né? Eles incluíram Jeová onde não tem Jeová, até no Novo Testamento incluíram Jeová. Nunca existiu nos manuscritos originais o nome de Jeová no Novo Testamento. E aí as testemunhas de Jeová tiveram a cara de pau de substituir Kyrios, que é Senhor, por Jeová. E não existe em nenhum manuscrito original o nome Jeová. Né? E se existe, eu quero que a testemunha de Jeová prove, faça vídeos, mostre fotos do original. E de preferência não citando fontes duvidáveis, né? Fontes de autoridade duvidosa, no caso as publicações Torre de Vigia, que não tem autoridade nenhuma no mundo acadêmico, né? Ninguém fora da Testemunha de Jeová leva essa literatura a sério, né? Porque todo mundo sabe que a Testemunha de Jeová, pelo menos os líderes mentem, enganam, falsificam na cara dura, né? Só os membros, né, as testemunhas de Jeová, que acreditam nas publicações JW, né? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo que, assim, eu vejo muita petulância, né? Muita petulância e, tipo assim, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e achar o que bem entender. E aí você tem um monte de seitas, né? São... Aí cada pastorzinho lê lá que não mexe no ungido de Deus, ele acha que é ungido de Deus, que ele é intocável. Aí você tem pastores corruptos, né? Você tem um vídeo aí na internet do Silas Malafaia defendendo um pastor corrupto, dizendo quem é você para mexer com o teu pastor, se ele é corrupto, o problema é dele. E tudo isso, né, com a autoridade do quê? Da Bíblia. Aí você tem um pastor aí, né, que era semi-alfabetizado, que leu lá o profeta Oséias, e ele adulterou com a mulher do fiel dele, porque estava lá na Bíblia, na medida profeta. É isso que dá.
o livre-exame, né? A pessoa pega aquela mensagem, mal sabe ler, quando ela lê, ela não só tem um analfabetismo funcional, mas às vezes ela não consegue ler, entender, ela lê de outra forma. Até lá, vai lá, a adúltera, ele lê, vai lá e adultera. Que foi o caso desse pastor, passou até no Fantástico e tudo mais, né? Então é isso que acontece, né? Quando a pessoa. É isso que acontece com a desgraça do livre-exame. Quanto mais cresce o protestantismo, mais Bíblias são distribuídas, né? E a Bíblia é uma bomba, né, na mão de gente ignorante. E mais gente ignorante entra em contato com a Bíblia sem ter sem ter o mínimo preparo, né? Sem ter o mínimo preparo. Não é em escola dominical que você vai aprender essas coisas, não. Nem numa catequese da Igreja Católica Romana, nem na catequese da Igreja Ortodoxa, para você entender a Bíblia, né? Para entender a Bíblia um pouquinho, demora anos e anos. É uma vida de estudos, né? Você tem gente aí que é pós-doutorada em teologia, em exegese, e não entende a Bíblia. Quer dizer, não entende toda a Bíblia, né? Entende alguma coisa. Mas aí as pessoas acham que leem uma sentinela, uma despertar, e lê um livrinho muito mal feito da JW, acho que já conhece a Bíblia, né? Ai, você sabe qual é o nome de Deus? Deus tem um nome, Jeová. Quando eles batiam na porta de casa, né? Ai, aí vinha com umas perguntas, né, toscas. Foi primeiro que ninguém sabe o nome de Deus, porque o nome de Deus se perdeu. Isso é o básico que as testemunhas de Jeová deveriam saber. E outra coisa, quando fica falando de Jeová, tomar o nome de Deus em vão. Se é que o nome dele é Jeová, né? A gente sabe que tem um tetragramaton, né? Tetragrama, que é o YHWH. E que talvez a forma correta, talvez, estou falando talvez, não estou falando que é. A forma correta talvez seja Javé. Javé, não Jeová. E, e se as testemunhas de Jeová estudassem por conta própria, elas saberiam disso, não diriam mais Jeová. E outra coisa, elas inseriram, acrescentaram o nome de Jeová no Novo Testamento, e não existe. Acrescentam que não existe. Ou seja, falsificaram. Porque quando se você acrescenta alguma coisa no original que não existe no original, isso é o quê? É falsificação. Então a Bíblia Jovista nem de longe é a palavra de Deus. Nenhuma tradução é a palavra de Deus, né? Está próxima da palavra de Deus. A palavra de Deus, para você conhecer, tem que ler no original. E outra coisa, ainda que a pessoa tivesse todo esse arcabouço de interpretação, ainda que ela tivesse, o que acontece? O Novo Testamento foi dado para uma instituição, que é a igreja. Porque foi a igreja cristã que fez o Novo Testamento. Porque a igreja, ela precede, ela vem antes do Novo Testamento. A igreja surgiu quando Jesus subiu aos céus. A ascensão, no ano 33, teve Pentecostes, né, o Espírito Santo se manifestou, fortaleceu os discípulos, deu-lhes coragem, e eles, os discípulos, começaram a pregar o Evangelho. O primeiro escrito neotestamentário vai surgir basicamente 12 anos depois de Pentecostes. E o último por volta do ano 98, do ano 100. Então, ou seja, grande parte da história da igreja, enquanto o Novo Testamento estava sendo confeccionado, a igreja pregava muito mais do que escrevia. Tá? O cânon se fechou por volta do ano 100, né? Acabou. Mas, veja bem, como eu falei, durante 12 anos não havia nenhum escrito. Nada. Né? O primeiro a escrever foi Paulo. Talvez no ano 45, 43,
10 anos depois. Mas Paulo foi um grande pregador. Ele passou 10 anos pregando, só depois ele começou a escrever. Então os primeiros escritos paulinos, ou melhor, os primeiros escritos neotestamentários foram de Paulo. Tá? Então, ou seja, Paulo antes pregou e depois escreveu. Quer dizer, e Paulo é apóstolo. Então, ou seja, a igreja precede. O que é importante é a igreja. A igreja é a depositária fiel da mensagem de Cristo. Então, quem quer realmente saber o que a Bíblia diz, tem que estar na igreja verdadeira. Tem que estar naquela igreja que foi fundada por Jesus Cristo. E como você acha essa igreja? É simples. Se você estudar história, né? Se você estudar história, você vai ver que essa igreja esteve presente no século XX, no século XIX, XVIII e XVII, e você vai retrocedendo até chegar lá. Você consultando vários livros de história, né, de história eclesiástica, a arquitetura, a arte, você vai ver qual que é a igreja, né, qual que é o núcleo fundamental da fé, e você vai conhecer essas doutrinas antigas dos padres da igreja, que viveram no século II e século III, você vai comparar, você vai achar a igreja verdadeira. Eu não preciso dizer, tá? Os fatos falam por si. Os escritos antigos vão apontar para você qual é a verdadeira igreja, tá? Então, ou seja, a Bíblia sozinha não tem valor nenhum. Não adianta ficar citando o versículo bíblico, porque blá blá blá, porque o nome de Jeová, porque a imagem de idolatria, porque não sei o que, porque não se pode batizar criança porque não está na Bíblia, porque não sei o que não está na Bíblia. Então não adianta ficar repetindo como um mantra, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia, porque tem que ler a Bíblia. A Bíblia, por si mesma, não vale nada. Não vale nada. Ela é inspirada por Deus? Depende do que você entenda por inspiração, né? Por inspiração eu entendo a profecias no Antigo Testamento relativas a Jesus Cristo, né? Entendo também a ética dos 10 mandamentos, né? Como Jesus disse, né? O amor ao próximo, né? O amor a Deus e ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei e dos profetas. Então tudo que é relativo a Cristo é inspirado. Então há livros que são mais inspirados e menos inspirados, né? E quem tem que dizer qual é o nível, o grau da inspiração é a igreja. Você não pode colocar no mesmo pé de igualdade o Êxodo e o Evangelho. Desculpa. Você não pode colocar no mesmo pé de igualdade o Êxodo e o Evangelho, né? Porque no Êxodo fala um profeta e no Evangelho fala o próprio Deus. A razão pela qual que na Igreja Ortodoxa o único livro que fica sobre o altar é o Evangelho. E o único livro que é levado em procissão dentro da igreja é o Evangelho. E o único livro que é proclamado por um sacerdote é o Evangelho. E do lado do Evangelho é preciso ter um diácono, um subdiácono segurando uma vela na leitura do Evangelho. Então a própria Igreja Ortodoxa, a própria liturgia diz que o livro por excelência da Bíblia são os Evangelhos, né? A própria prática já nos diz isso. Então, como eu disse, né, quem quer aprender as Escrituras por si só, que compre livros, que estude e tal, mas isso não basta, né? Agora, aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar, mas quer estar dentro da mensagem do Evangelho, quer saber o que os primeiros cristãos ensinaram, procura a verdadeira igreja, tá? Não vou dizer qual que é. Procura através da história, porque o cristianismo é uma religião histórica, tá? Ela está presente no tempo e no espaço. Então, se a igreja ela surgiu com Jesus Cristo, quando ele disse: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra é a confissão de Pedro, né? Essa pedra, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa é a rocha da igreja, é a confissão. Ele é o Filho de Deus vivo,
Filho unigênito. Essa é a confissão de fé, é a rocha da igreja. Então, tu és Pedro, sobre essa pedra edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, essa igreja foi fundada por Jesus Cristo. As portas do inferno nunca prevaleceram, não prevalecem e jamais vão de prevalecer contra a igreja. E ela está presente em todos os tempos, desde o século 1, 2, 3 até o século 21. Diferente das seitas que surgiram ao longo do tempo aí, que hoje nem existem mais, né? Maniqueus, priscilianistas, montanistas, etc. Depois surgiram aí os protestantes no século XVI. Mas onde estavam os protestantes no século XV, no século XIV, no século XIII, enfim? E as testemunhas de Jeová que surgiram no século XIX? Onde estavam elas no século XVIII, XVII, enfim, retrocedendo? Então basta você fazer uma pesquisa de retroceder, tá? E não vem com esse papo de restaurar, porque Jesus disse que a igreja ela não é restaurada. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simples assim. E é isso. Já falei demais. Muito obrigado a quem assistiu todo esse vídeo. Fui!